Para quem não me conhece, né? Sou o Erim, estou nesse grupo de oração desde o início. E repito, com muita alegria que eu estou aqui, Deus escolheu, me chamou para propagar a palavra com vocês. Então eu acolho cada um de vocês, acolho as pessoas que vão assistir pelo Instagram depois. Hoje, dia 7 de junho, um dia após o aniversário da cidade, nós estamos aqui na Igreja Imaculada Conceição, no grupo de oração Mater Domini. Você em casa, sinta-se acolhido. E quem trouxe a palavra, nós vamos abri-la, quem trouxe a palavra em Josué, no seu capítulo 6, versículo de 1 a 20. Conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela e nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei, e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade de uma vez. Assim fará durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvides sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então, o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marcharam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-se, a retaguarda seguia a arca do Senhor, e ouviram o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas, no 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Como nos dias precedentes, esse foi o dia em que fizeram 7 voltas. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva, com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviados.
Mas guardai-vos de tocar no que é voltado ao interdito. Se tomardes algo que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou-se um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra do Senhor, palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, é uma palavra que eu acho que vocês que assistiram a novela, né? Josué, né, deve lembrar direitinho essa cena. Mas antes de adentrar propriamente na palavra, o tema de hoje, que foi dado ao núcleo, o foco, ele traz algo para nós no mundo de hoje, que as atrações mundanas são muralhas entre nós e Deus. As atrações mundanas são os empecilhos, as muralhas entre nós e Deus. E só para você que está em casa, vocês que estão aqui, para situar quem foi Josué. Josué, ele significa Deus salvação, Yahvé salvação. O livro de Josué é o primeiro livro dos profetas. Está no Antigo Testamento. E quem foi Josué? Foi um líder de Israel, sucessor do profeta Moisés. Ele era ajudante de Moisés. Quando Moisés morreu, ele ficou de frente à missão que era levar os israelitas à terra prometida. É isso que a palavra hoje nos retrata, né? E a terra prometida na Bíblia chama Canaã. Bem, colocando essa introdução para a gente entendermos e situarmos até chegar na palavra do Senhor. Nós aqui, se eu perguntar para vocês aqui, muitos aqui já participaram do cerco de Jericó. Muitos aqui. Mas muitos vão no cerco de Jericó e não entendem qual é a centralidade do cerco de Jericó. Vão porque sabe que são 7 dias, 7 noites de oração, Jesus está exposto e nós vamos lá rezar. Mas existe uma mensagem do cerco de Jericó. E a palavra de Josué hoje, ela mostra, retrata para todos nós o que significa isso. Muralhas, 7 dias, 6 noites, são números, né? Mas aqui retrata principalmente a fidelidade de Josué. A fidelidade de Josué em ouvir o Senhor. Vocês podem imaginar uma cidade toda sitiada, com muralhas, e quem estuda um pouco a palavra vê que essas muralhas têm até 5 metros de altura, mais ou menos, e 2 metros de largura. Construíram aquela muralha ao redor daquela cidade de Jericó, para que os israelitas, né, os antigos hebreus, não pudessem chegar. Somente as pessoas que estavam ali poderiam usufruir daquela cidade. Agora, vocês imaginam Josué levando o povo israelita e vendo de longe toda aquela muralha ao redor de Jericó. E Jesus, o Senhor, né, Deus, diz para ele como ele ia entrar dentro daquela cidade. Para os olhos humanos, se eu perguntasse para vocês, quando eu expus para vocês que a muralha era bem sólida, né, 5 metros e 2 metros de diâmetro, como um povo, né, era um povo limitado, poderiam derrubar aquelas muralhas. Para nós humanos isso seria impossível. Concorda comigo? Sim ou não? Mas Deus deu uma ordem para Josué. E Josué acreditou no que Deus disse para ele. O que Deus disse para ele? Você vai, durante 6 dias, dar uma volta sobre Jericó, nas muralhas. Vou escolher os sacerdotes
7 sacerdotes vão tocar as trombetas. Vocês imaginam a cena. E à frente a Arca da Aliança. Que a Arca da Aliança seria os 10 mandamentos. Que foi dado a quem? A Moisés. Então nós estamos situando historicamente essa passagem. Então você vai, com os israelitas, dar 6 voltas durante 6 dias, e as arcas, a Arca de Aliança na frente, e as pessoas, os sacerdotes, tocando as trombetas. E isso ele fez, ele acreditou. A fé de Josué foi tão grande que ele não questionou, ele acreditou. Uma virtude do cristão, acreditar. E o que aconteceu no 7º dia? No 7º dia, ele levantou-se de madrugada, como anteriormente, a palavra nos diz, deram a volta à cidade, só que aí foram 7 voltas, né? Como nos dias precedentes, esse foi o único dia que fizeram 7 voltas. 6 anteriores foi uma volta, nesse dia foram 7 voltas. E o que aconteceu? Quando os sacerdotes tocaram, né, as trombetas, eles, na 7ª volta, Josué disse, aí vem uma ordem que Deus deu para ele. Todo o povo que estava reunido, o que eles deveriam fazer na hora que ele desse a ordem? Gritar. O que Deus falou para Josué? Que Josué ordenasse às pessoas que após tocaram as trombetas, após 7, gritar. E o que aconteceu? Um milagre aconteceu. A cidade será voltada para o interdito, ou seja, as muralhas irão cair. E a partir daquele momento, a palavra nos reporta que apenas uma prostituta, né, entre aspas, né, aí deu um exemplo da prostituta aqui, que é a prostituta, qual que era o nome dela? Raabe, né? Porque ela escutou Deus e deixou os espiãos lá dentro e não fez nada. Somente ela ia ser salva. Aí vem mais uma mensagem para nós, né? Não existe pessoas pecadoras para Jesus, existe a pessoa que volta e redime do pecado, e a prostituta foi uma delas. Então as muralhas foram derrubadas. Ou seja, no sim que Josué deu para Deus Pai, ele cumpriu a ordem do jeito que Deus quis. Agora nós vamos trazer para o tempo de hoje. Vocês entenderam a história? Sim ou não? Deu para entender? Eu acho que todo mundo já conhecia essa palavra. Você em casa, você aqui. Todos nós conhecemos. Mas a gente precisa situar. Agora nós vamos trazer para o tempo de hoje. Por isso que o núcleo rezou e colocou essa moção. As atrações mundanas são muralhas entre você e Deus, entre nós e Deus. Meu irmão, minha irmã, trazendo para o tempo de hoje, nós temos várias muralhas que precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a derrubá-las. Eu estava rezando durante essa semana, desde que eu fiquei sabendo que eu ia pregar, que eu ia proclamar, dizendo o seguinte, esse grupo de oração Mater Domini aqui fez 31 anos. E nós sabemos que milhares de pessoas passaram por esse grupo de oração. E durante esse tempo, muitas muralhas foram derrubadas, muitas graças, muitas libertações foram acontecidas. E aconteceram e ainda vão acontecer. E nós vamos dar continuidade. Só que eu fiquei pensando, quantas pessoas que pensam assim, hoje eu não vou no grupo de oração porque a igreja está muito quente. Eu vou outro dia. Aí quando faz frio, hoje eu não vou no grupo de oração, que está fazendo muito frio. Aí quando não tem nem frio, nem calor, está chovendo, não vou no grupo de oração, que está chovendo. E essa pessoa esteve num grupo de oração e as muralhas que elas precisavam ser derrubadas, Jesus derrubou. Quantas pessoas também que vão à missa, não só no grupo de oração, vão à missa, e a gente tem várias desculpas para não participar. Mas um dia eu volto, porque eu preciso mais que uma muralha seja derrubada. Aí eu pergunto para você e pergunto para mim, isso é gratidão? Sim ou não? Não, não é gratidão.
Nós estamos fazendo, eu sempre falo isso, da nossa fé uma mercadoria. Quando me convém, eu vou a um grupo de oração, eu vou à missa, eu vou confessar. Mas quando estiver tudo bem, eu vou ficar dentro de casa. E quando eu penso em ir, eu arrumo, talvez venha uma desculpa, igual a desculpa que eu disse para vocês, o frio, a chuva, o barulho. Meu irmão, minha irmã, nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos o poder de Deus. Ah, mas Josué foi profeta. E aqui eu vou abrir um parênteses. Porque quantas pessoas colocam nome em pregadores como profetas? Eu não concordo com isso. Ah, Enim, você é um profeta. O profeta é aquele que acredita e vive 100% da palavra. Não é só aquele que prega, aquele que tem a unção naquela oração. Eu acho muito forte quando alguém chama um pregador de profeta. Porque realmente o profeta ele tem que ser testemunho. Josué, ele acreditou. Ele teve a continuidade de Moisés. E hoje no mundo, quantas pessoas que pegam o microfone, que tem um pouco de leitura da palavra e se intitula como profeta? Ah, mas Josué acreditou, mas a minha fé ainda é pequena. Por isso que eu ainda hesito em ir na igreja, e isso acontece. Eu não vou falar para vocês que eu estou aqui nesse grupo de oração há 31 anos, que teve dia que eu queria desanimar. Muitos dias. Muitas vezes. E quantas pessoas passaram aqui, se desanimaram e ficaram. Mas eu sou grato. A palavra é essa, gratidão. Porque muitas muralhas da minha vida foram derrubadas por Jesus. Amém? Quais as muralhas que a gente tem em nossas vidas, meu irmão, minha irmã? Problema de saúde, depressão, o desemprego, até mesmo a falta de dinheiro, o desamor. Nós precisamos acreditar. E como acreditar? A gente precisa testemunhar. Seja naquele dia que você não quis vir no grupo de oração, porque você estava muito cansado, você, eu vou lutar, e vou no grupo de oração, eu vou na missa. Aquele dia que você vai ser testado, meu irmão, sua fé. Eu fico imaginando essa situação, imagina as muralhas, visualizando, né? As muralhas caindo. Obra de Deus, obra de Deus. Eu repito, para olhos humanos aquilo não poderia acontecer. E quantas muralhas caem surpreendentes, sobrenaturais. Quantas pessoas que têm o câncer que é curado são muralhas. Quantas pessoas está desempregado e arruma um emprego depois de uma oração, são muralhas que caem. Quantos matrimônios voltam? Meu irmão, minha irmã, isso é sério. E depois que essas muralhas caem, a gente não deve se acomodar, a gente não deve parar no caminho do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não é fácil, não. Nós precisamos continuar sim, meu irmão, testemunhando. Não é porque eu fui agraciado hoje que eu não posso voltar mais. Não, eu tenho que voltar sim. E eu tenho que chegar em casa, ó, valeu a pena ter ido no grupo de oração. Essa pessoa vai ser tocada. Lá no seu casamento, no seu matrimônio, valeu a pena eu passar 1 hora e meia com Jesus hoje, lá no Materdome, lá na igreja, lá na missa. Porque eu fui curado, eu fui amado. Amém? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Isso é sério. Por isso que muitas pessoas não continuam na igreja, não continuam. Não quer dizer que seja a igreja católica, não. Não continua com Deus. Porque muitas vezes a gente não testemunha. A gente só reclama. A gente duvida. Imagina se Josué duvidasse que Deus falou para ele. Imagina. Não, ele não duvidou. Ele não duvidou. Ele acreditou. Ele não duvidou.
Meu irmão, minha irmã, não duvide. Não duvide. Não duvide. E essa mensagem, essa moção que as atrações mundanas são as muralhas entre você, entre nós e Deus, isso é super atual. O mundo hoje seduz mais as pessoas do que o caminho de Deus. E era para ser o contrário. Quantos encontros que a gente faz, lotados de encontros. Aí depois vem, você fez o cursilho, você tem que ir toda semana na reunião do cursilho. Você participou daquele encontro de libertação, semana que vem tem um grupo de oração, e as pessoas não voltam. As pessoas do SCC, do EJC, MAC, RC, escalada, quantos movimentos. Mas na hora que é para perseverar, não, eu só vou no encontro X. Pessoal, isso não é justo. Mas Deus é grandioso, Deus é misericordioso. Que a gente possa aprender cada dia mais que a nossa fé tem que ser perseverante.